Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos de volta e, como sempre, trazendo coisas muito maravilhosas para contribuição com a obra do Senhor, que se faz tão necessário neste momento. Nós vamos ler um texto aqui da palavra do Senhor, no livro de Atos, capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo. E vamos ler, depois a gente vai falar um bocado sobre isso, amém? E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz e, caindo na terra, ouvindo uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os agriões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Bom, meus queridos, nós vamos comentar um pouco sobre isso. Já de início eu quero pedir a você que, por favor, não deixe de deixar o seu like, de compartilhar este vídeo, que é importante. Eu peço não só por mim, mas especialmente nós estamos aqui convictos de que estamos colaborando com a obra do Senhor naquilo que nós entendemos que Ele tem nos revelado para fazer. E neste tempo nós estamos estudando a palavra do Senhor e com o propósito de, todos já sabem, de que esta palavra possa ser inculcada em todos nós, e particularmente nas nossas famílias, e especialmente também na vida daqueles que lideram a Igreja do Senhor. E isso vai dos mais altos, as mais altas patentes, se pode dizer assim, até a liderança pessoal, né? Então, este texto nós lemos como referência aqui para a gravação deste vídeo, mas na verdade nós queremos abordar, são vários itens que nós estudamos durante esta semana, e sempre o Senhor nos falando coisas extraordinárias que nós não conhecíamos. E só um parênteses, convido você a estudar a palavra do Senhor em família, é uma bênção. Então, gostaríamos até de fazer isso diariamente, mas ainda não nos foi possível. Nosso desejo é esse, esperamos que muito em breve nós possamos fazer isto e estaremos contribuindo muito mais, porque é maravilhoso, irmãos. Então, aqui nós vemos sobre a conversão de Saulo, e vemos que, voltamos lá um pouquinho atrás, como a igreja, após a morte de Jesus, ela começou com os apóstolos e logo começou uma grande perseguição contra a igreja. Nós vemos aqui, a partir da morte de Estevão, que se desencadeou essa perseguição muito grande na vida dos irmãos. E aqui nesse trecho nos fala de Saulo, que era um grande perseguidor da igreja. E aqui onde lemos, fala que ele, respirando ameaças de mortes, Paulo não era fácil, era um grande perseguidor da igreja. E
e era ativo e era trabalhador mesmo. A igreja sofreu muito com ele por causa disso, mas o Senhor resolveu dar um basta nisso, dar um alívio para a igreja, dar uma grande experiência convertendo Saulo. É uma história bem conhecida dos crentes, né? Essa história da conversão de Saulo. E nós vemos como Deus fez daquele que era um grande perseguidor, passou a ser um grande perseguido, porque ele passou a ser um instrumento muito usado pelo Senhor na sua obra. Nós vemos aqui, irmão, nestes relatos todos que temos visto, como o Deus operou ali usando aqueles que iam pregando e também usando os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Mas nós vemos que eles ficaram ali na retaguarda para assistir à igreja. Ali nós vemos como eles passaram por Simão, aquele que era um mágico, que se converteu, que depois ele quase criou um problema para a igreja, porque ele queria dinheiro também para fazer o que os apóstolos faziam. Nós vemos como entendemos que os apóstolos entenderam que a igreja precisava de uma assistência ali. Em Damasco, eles mandaram Pedro e João lá para assistir os irmãos. E eles foram lá e oraram com os irmãos, e o Senhor os batizou com o Espírito Santo. Então nós vemos, irmãos, vários textos de relatos, como o Senhor operava naquele tempo, e nós queremos enfatizar aqui como isto era importante naquele tempo e que faz muita falta agora. E por causa disso nós vemos muitas perdas no meio da igreja do Senhor. Eu poderia dizer que é um charlatanismo muito grande, uma falta de responsabilidade, uma falta de cuidado com quem realiza a obra do Senhor, especialmente para quem está em cargo de liderança. Meus irmãos, isto é muito sério. Nós nos preocupamos muito com o comer bem, o vestir bem, estar bem nesta terra. Infelizmente, há uma preocupação muito pequena com a salvação, com a nossa salvação e com aqueles a quem lideramos, né? E isto eu volto ainda a dizer da importância da igreja ser bem assistida. Nós vemos aqui, que mais na frente aqui fala da cura de Enéas, que estava doente ali, Pedro chegou e orou por ele foi restaurado, ele era paralítico. E vemos também da ressurreição de Tabita, né? Que foi uma coisa muito maravilhosa que aconteceu, que Tabita ou Dorcas, que é a mesma coisa. Então eram coisas extraordinárias que aconteciam, e nós vemos que isto acontecia porque a igreja estava bem alicerçada no Senhor, era cheia do Espírito Santo, era uma igreja que caminhava com segurança e com responsabilidade, o que tem feito muita falta atualmente. Volto a dizer, esta questão deste charlatanismo, desse desleixo com a obra do Senhor está trazendo muito prejuízo, meus queridos. E nós, lendo estes textos, nós podemos dizer que é necessário que nós voltemos para a palavra. Até eu peço a você que é pai, que é mãe, que prega a palavra de qualquer maneira, que é pastor, que é pastora, ou que tem outra função na igreja, que confira isto que nós estamos falando, como Deus trabalhava naquele tempo no meio da igreja, que era a base da igreja, o modelo para a igreja que não vai ser extinto até que Jesus volte. Nós podemos, até estava lembrando a respeito do Apocalipse, lá no final diz da importância de não se tirar e nem se acrescentar
nada que está escrito na palavra do Senhor. Isto cabe a nós também, meus queridos. E a gente vê hoje muitas novidades, muitas coisas acontecendo no meio da igreja e trazendo muita morte, muito prejuízo para o evangelho do Senhor. Isto é muito sério, meus queridos. Isto a qualquer momento poderá nos ser cobrado. E o Senhor adverte para que nós voltemos para a palavra do Senhor. Nem sempre é fácil para a carne fazer isto, mas é necessário, meus queridos. É necessário, sob pena de perder a nossa salvação e levar muitos à ruína também. Então, eu quero encerrar aqui dizendo que se você abrir uma igreja que não está nos moldes da palavra do Senhor, é o momento de refletir, de tomar posição, porque isto é muito sério. É prejuízo para você, é prejuízo para a sua família, é prejuízo para muitas almas, a certeza de muitas perdas e mortes que vão acontecer, porque apesar de nós estarmos todos, muita gente dizendo que está fazendo a obra do Senhor, muitos estão fora daquilo que o Senhor tem mostrado, e são muitos as coisas a serem observadas, e também queremos dizer que é simples fazer a obra do Senhor, apenas observar o que diz a palavra do Senhor, ter uma vida de comunhão com Deus, ter uma vida de oração, e com certeza Deus vai orientar cada um sobre o que fazer e fazermos todas as coisas certas para que a obra do Senhor não tenha prejuízo, meus irmãos. Eu volto a convidá-los a ler a palavra do Senhor, a ler sozinho, a ler em família, vigiar onde você está, o que está acontecendo lá na sua congregação, observar os seus líderes, sabendo que o seu líder é um espelho para você. Se você observar bem isso, nós vemos que os líderes são, os liderados são o retrato do seu líder. Então você vê o seu líder está todo complicado lá, não tem palavra do Senhor, não tem vida espiritual. Isso vai chegar até você, isso vai chegar até a sua família, isto vai lhe fazer um grande mal. Então nós vamos parando por aqui, por hoje, né? Já falamos coisas muito sérias, muito importantes, e volto a lhe pedir encarecidamente que dê o seu joinha, por favor, faça isso, meu querido, e compartilhe este vídeo e se inscreva. E eu me despeço de todos com a paz do Senhor até o próximo vídeo. Amém?